Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Carlos para mais uma aula aqui do EducaTube. Então se prepara, pega teu caderno, pega tua caneta e bora pro vídeo. Galera, aqui é o seguinte, na aula de hoje vamos aprender a identificar as relações que existem entre os quadriláteros, tá? E vamos ver também algumas dessas propriedades que com certeza serão cobradas na prova do SPAES e na prova do SAED, beleza? Nós vamos explicar aqui à medida que a gente vai resolvendo aqui algumas questões junto com vocês, beleza? Olha só a primeira questão. Ó. Observe os quadriláteros desenhados em cinza na malha quadriculada abaixo. Tá aí os 4 desenhos. E a pergunta é: qual desses quadriláteros representa um trapézio? Beleza. Galera, o que é um trapézio? Trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Tio, que são lados paralelos? Paralelo, galera, é isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui uma reta, tá? E aqui do ladinho eu vou traçar outra reta. Essa reta aqui, galera, ela não é paralela à outra. Por quê? Porque em algum momento, se eu prolongar essas retas, elas vão se encostar. Ó. Olha aí que coisa linda. Deixa eu colocar aqui desse ladinho. Ó. Eu vou prolongar essa reta aqui, ó. Ó. E agora eu vou prolongar essa aqui, ó. Você está vendo? Que elas se encontraram. Isso mostra que elas não são paralelas. Agora eu vou apagar essa outra aqui, ó, e vou traçar uma linha do ladinho, só que agora paralela. Olha aí, isso aqui é paralelo. Então não importa o tamanho dessas retas, elas nunca vão se encostar. Então isso aqui é o conceito de paralela, elas nunca se encostam. Então a gente vai procurar um trapézio entre essas 4 figuras aí. Então tem que ter um par de lados paralelos. Voltando aqui para a figura número 1, vamos olhar os lados opostos, tá? Então aqui eu vou olhar para esse lado, ó, vou traçar aqui uma linha, e vou olhar para o lado oposto, que é esse aqui, ó. Galera, na opinião de vocês, essas duas linhas aí, elas vão se encostar em algum momento? Vão se encostar lá em cima. Realmente, se você prolongar, elas vão se tocar. Então, esses lados aí, eles não são paralelos. Agora vamos para os outros lados, né? O outro par de lado. Vou traçar uma linha aqui, ó. Tchan. E agora lá embaixo, ó. Tchan. Galera, na opinião de vocês, se eu prolongar essas retas aí, elas vão se encostar em algum momento? Vão sim, tio. Olha, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Aí, ó. Com certeza, se eu prolongar aqui, ó, tchan, e prolongar essa aqui, ó, tchan, olha aí, elas vão se encontrar. Então, a figura 1, ela não é um trapézio, galera. Não é um trapézio. Então, marca lá um X que ela não é um trapézio. A figura número 2, vamos olhar aqui para os lados que são opostos. Ó. Esse lado aqui, tá vendo? Esse lado aqui, ó. Olha aí. Parece que é paralelo. Parece que se eu prolongar, ela não vai se encostar nunca, né? Realmente está tendo essa impressão. Mas para a gente ter certeza, galera, a gente faz o seguinte, ó. Quando é um losango, porque aqui você tem uma figura que parece muito um losango, né? Então você vai dividir em triângulos, ó. Deixa eu pegar aqui o rosa e vou dividir em 4 triângulos. Esses 4 triângulos aí, galera, eles são iguais? Olha aí, se eu olhar para cá, para esses dois, ó, esse aqui, ele é exatamente igual a esse. Porém, ele é diferente dos outros, ó. Ele é diferente desse, que por conseguinte também é diferente desse, tá? Então eu tenho aí 4 triângulos, e esses 4 triângulos aí,
eles não são triângulos congruentes. Eu tenho aqui dois congruentes para esse lado, mas os outros dois são diferentes, né? Então isso mostra que essa figura aqui não é um losango, apesar de parecer muito. Depois a gente vai explicar para vocês que um losango ele é um paralelogramo, tá, galera? Só que ele é um paralelogramo com os quatro lados do mesmo tamanho. Aqui a gente já percebe que os quatro lados não estão do mesmo tamanho, porque eu tenho aqui quatro triângulos que não são congruentes, tá? Então, galera, a gente pode dizer com certeza que em algum momento essas retas vão se encostar, apesar de aparentemente a gente não conseguir visualizar isso aqui traçando linhas, tá? Mas aqui você também não tem um trapézio, tá? Então a figura 2 também não é um trapézio, beleza? Aqui na figura 3, galera, nós temos aí um quadrado. Um quadrado. Ele é um paralelogramo? Sim, ele é um paralelogramo. Ele é um losango? Também, galera, também é um losango. É assim, ó, vamos pegar aqui essa tinta rosa e vamos contornar aqui esse quadrado. Ó. Galerinha, olha só que coisa linda. Esse quadrado aqui, se eu girar ele, ó, você consegue perceber mais claramente que sim, ele é um losango. Porque como já foi dito, um losango, ó, ele é formado por quatro triângulos idênticos. Ó. Então, a gente consegue dividir esse losango, né, em quatro triângulos pequenos, da mesma forma que a gente faz com o quadrado. Então quer dizer que todo quadrado ele é um losango? Exatamente. Mas nem todo losango ele é quadrado. Porque a gente pode encontrar, galera, um losango um pouco mais achatadinho. A gente pode encontrar ó, ele mais achatadinho. Deixa eu tentar desenhar aqui um losango. Mais ou menos assim, ó. Ó, mais achatadinho assim, tá vendo? Então, se você dividir em quatro triângulos, você vai ter quatro triângulos idênticos. Porém, ele aí, ó, se você virar, ó, ele não é um quadrado, né? Mas é um paralelogramo? Com certeza. Esse ladinho aqui, ele é paralelo a esse aqui. E esse ladinho aqui, ele é paralelo a esse aqui. Ou seja, ele é um losango, mas não é um quadrado. Mas essa figura aqui, a figura número 2, parece muito um losango. Mas como nós já observamos, galera, os quatro triângulos aqui, ó, que nós formamos, eles não são congruentes, tá? Eles são diferentes, ó. Olha só que interessante. Perceba que esse triângulo daqui, ó, ele tem 1, 2, 3 espaços, tá vendo? E o outro triângulo da esquerda, ó, ele tem 1, 2, 3 e um pedacinho, ó, como se fosse 3,5. Ou seja, não são congruentes. Por isso que a figura número 2 aqui, além de não ser um trapézio, que é o que a questão está pedindo, mas também não é um losango. Parece muito, galera, mas não é um losango, beleza? E aqui a figura número 3, por se tratar de um losango, ela tem ó, dois pares de lados paralelos. Ó. O amarelo é paralelo ao amarelo e o vermelho é paralelo ao vermelho. Então, não é trapézio, porque trapézio tem apenas um par de lados paralelos. Então, a figura número 3, galera, também não é trapézio, tá? Agora, só restou a número 4, que é o nosso gabarito, né? Então, você percebe aqui, ó, que esses lados aqui, em algum momento, eles vão se encostar, ó. Então, eles não são paralelos, mas aqui eu tenho, a malha quadriculada me ajuda muito nisso, ó, um par de lados que são paralelos e eles nunca vão se encostar, tá certo? Então, por isso, galera, que o gabarito aí dessa primeira questão é a alternativa D de Deus, tá? É a resposta aqui, ó. O gabarito dessa primeira questão é letra D. A figura 4 é a única figura
em que nós temos aí um trapézio. Ficou claro, galera? Qualquer coisa, pergunte ao seu professor, pergunta aí nos comentários, tá? Com certeza a gente vai ter prazer em tirar essa dúvida, caso ela ainda ocorra aí no seu aprendizado, tudo bem? Dando sequência, vamos aqui para a questão número 2, ó, que também é observando essas figuras. Olha aí que coisa linda. A pergunta diz assim: observe os polígonos representados na malha quadriculada abaixo. Nós temos aí 5 figuras em cinza e a pergunta é a seguinte: quais desses polígonos são paralelogramos? Tio, o que é paralelogramo? Galera, paralelogramo é quando você tem um polígono onde você encontra dois pares de lados paralelos. Um exemplo disso é o quadrado, ó. O quadrado, ele é um paralelogramo. Por quê? Porque os lados opostos são paralelos. Beleza? Existem outros paralelogramos que a gente já comentou. O losango, ele é um paralelogramo. Tem um paralelogramo que ele é um pouco inclinadinho, tá? Que a gente vai ver aqui. Fugindo disso, galera, se não tiver dois pares de lados paralelos, ele não é um paralelogramo. Olha só aqui a figura número 1. Aqui embaixo, ó, eu tenho quantos quadradinhos da malha? Eu tenho 1, 2, 3. E o paralelo a ele também tem 3? Bora ver, ó. 1, 2, 3. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Beleza, então é do mesmo tamanho. O que isso mostra pra gente? Que se eu traçar, galera, ó, uma linha formando um triângulo retângulo, aqui desse vértice, ó, vou baixar aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo que o lado maior aqui, a altura é 3 quadradinhos e o menor é 2, ó, tá vendo? Então, eu tenho aqui do outro lado a mesma coisa. Eu tenho um cateto aqui que mede 2 quadradinhos e a altura é a mesma, 3 quadradinhos. A hipotenusa desse triângulo retângulo é do mesmo tamanho. Conclusão, aqui eu posso prolongar essa linha infinitamente e ela nunca vai se encostar, ou seja, é paralelo. E a malha quadricular, ó, deixa eu apagar aqui, ela nos ajuda a ver que esse outro ladinho aqui é paralelo a esse aqui, ó. A figura número 1, ela é sim um paralelogramo. A figura número 1, ela entra, tá? Já a figura número 2, nós observamos que não tem nada paralelo aí, ó. Nada mesmo. O lado oposto a esse lado aqui que eu estou pintando, pode ser quem? Pode ser esse aqui, será? Mas de qualquer forma a gente percebe que não é paralelo. Se fosse esse aqui, também estaria paralelo? Também não. Então, logo de cara, uma figura dessa aqui, ela já é descartada. Ela não é um paralelogramo. E aqui nós temos o losango. Aqui sim você percebe que ao formar 4 triângulos aqui no meio, ó, esses 4 triângulos são idênticos. Aqui eu tenho, nesse triângulo aqui de cima, 1, 2, 3 quadradinhos na base, ó, e na altura eu tenho 2 quadradinhos. E você observa isso nos 4 triângulos. Conclusão, galera. O lado de cá, ó, ele é com certeza paralelo a esse aqui, ó, e é do mesmo tamanho. E esse lado aqui também é paralelo a esse aqui. Eles nunca vão se tocar. Então a figura 3, ela também é um paralelogramo e também é um losango, tá? Já na figura número 4, a gente percebe que, olha só esse ladinho aqui, ó. Ao prolongar, deixa eu apagar isso aqui, e ao prolongar o oposto, ó, eles vão se encontrar lá na frente. Então, já descartamos que a figura número 4 também não é um paralelogramo. E aqui nós temos essa figura, ó, que ao formar esse triângulo, a gente percebe que é justamente o triângulo que está faltando ali do lado. Ó.
Então, se tirar daqui e colocar aqui, nós formamos um retângulo. Isso também mostra que os lados eles são paralelos, tá? Você também poderia ter feito isso aqui nessa figura número 1. Você poderia pegar aqui esse triângulo e colar ele bem aqui, ó, e você teria montado um quadrado. Também dá para demonstrar dessa forma que os lados eles são paralelos, beleza? Então, quais foram as figuras que a gente encontrou que são paralelogramos, galera? Vamos olhar aqui, ó. Foi a figura número 1, foi a figura número 3 e a figura número 5. 1, 3 e 5. Encontramos aqui a resposta na letra C de casa, beleza? 1, 3 e 5. Bora para frente para a terceira questão, ó, que diz assim. Um quadrilátero possui as seguintes características. Perceba que não tem figura, vamos só ler e tentar interpretar. Todos os ângulos têm a mesma medida. Beleza. Todos os lados têm a mesma medida. Suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares. Vamos analisar, galera, essa primeira pista aqui, ó. Você consegue imaginar algum polígono que todos os ângulos internos e externos têm a mesma medida? O quadrado, tio. Muito bem, ó. Bora desenhar aqui o quadrado. Ó. Pronto. Consegue pensar em outra? Aqui os ângulos internos, ó, todos são 90. Tio, o retângulo. Muito bem, ó. O retângulo também tem todos os ângulos internos do mesmo tamanho. Tio, o losango, exatamente, ó. O losango é a mesma coisa que pegar esse quadrado e dar uma viradinha, ó. Ele vira um losango, porque todo quadrado é losango, tudo bem? Consegue pensar em mais algum? Por enquanto, só esses, né? Satisfez aqui a primeira pista. A segunda pista, todos os lados têm a mesma medida. Então, com isso aqui, você já descarta o retângulo. Por quê, tio? Porque esse lado aqui, galera, é exatamente do mesmo tamanho desse aqui, ó. Só que esse grandão, ó, já não é, ó. Então, ele tem dois lados do mesmo tamanho e os outros dois com tamanhos diferentes. Então, você descarta o retângulo. Nós ficamos aqui com o quadrado, que também é losango, tá? Aí a terceira dica, ó. A terceira dica é: suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares. As diagonais têm a mesma medida. Isso quer dizer o quê? Que é o quadrado. Porque se eu traçar aqui a diagonal, ó, e traçar aqui outra diagonal, eu vou formar aqui 4 triângulos do mesmo tamanho e as diagonais aqui vão ter também o mesmo tamanho. Porque você tem aqui dois triângulos retângulos, ó, que se juntam e formam o quadrado, né? Então, a diagonal aqui vai ser do mesmo tamanho. Então, a resposta certa, galera, é a letra B. Tipo, por que que não pode ser a letra A? Porque, galera, essa terceira dica, ela invalida os outros losangos que não são quadrados. Olha só, deixa eu desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar um losango um pouquinho achatado. A diagonal maior, que é essa grandona, ó, ela é diferente dessa. Ó. Apesar dos lados serem paralelos, esse é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse, e os quatro lados têm o mesmo tamanho, as diagonais aqui, elas não têm o mesmo tamanho. Uma é maior que a outra. Então, por isso que a gente invalida a letra A, porque nem todo losango vai ter as duas diagonais do mesmo tamanho, apenas o losango que é o quadrado. Então, por isso que a resposta mais adequada aqui, se cair no SPAES novamente dessa forma, você vai marcar quadrado, tá? Você não vai marcar losango porque tem losango que as diagonais não têm o mesmo tamanho, tudo bem? Então, a resposta certa aqui da terceira questão é a letra B de bola. Bora para frente
para a questão número 4, que diz assim, ó. Observe o quadrilátero na figura abaixo. Qual é a soma dos seus ângulos internos? Galera, todo e qualquer quadrilátero vai ter a soma dos ângulos internos medindo 360 graus. Todo e qualquer quadrilátero, não importa qual seja, retângulo, quadrado, trapézio, paralelogramo, né? Qualquer um deles vai ser 360. Por quê, tio? Porque você vai ligar a diagonal desse quadrilátero. Olha aí, ó. Tracei aqui a diagonal. O que foi que você formou nessa figura? Olha só. Você formou, galera, dois triângulos. Esse daqui e esse daqui, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Galerinha, quanto é que é 180 mais 180? Só pode ser 360. Então, galera, não importa como eu vou traçar essa diagonal. Ó. Se eu tivesse traçado daqui, ó, desse jeito aqui, também eu ia ter dois triângulos. Então, seria 180 mais 180. Então, não tem segredo. Você vai somar aqui esse 180 com mais 180 e sempre vai dar 360. Segura na mão de Deus e marca letra D, que é o gabarito da questão número 4. Dando sequência, galera, bora aqui para a questão número 5, que também é analisando sem ter a figura, tá? Ó. A questão número 5 diz assim, ó. A professora Bia apresentou na sua aula de matemática as seguintes características de dois quadriláteros. Agora são dois, tá, galera? Lados opostos congruentes. Tio, o que é congruente? Congruente, galera, é do mesmo tamanho, com a mesma medida, tá? São gêmeos, iguais. Lados opostos congruentes. Então, bora pensar em figuras que têm lados opostos congruentes. O quadrado tem lados opostos congruentes. Isso quer dizer que esse tamanho aqui é igual a esse e esse daqui é igual a esse, apesar dos quatro terem o mesmo tamanho, tá? Mas aqui também entra, ó, o retângulo. Embora os quatro lados não tenham o mesmo tamanho, os opostos, eles são sim congruentes, tá? Tem mais algum que tem lados opostos congruentes? O losango. Deixa eu botar aqui o losango achatado, para ficar diferente do quadrado. Galerinha, aqui no losango, os lados opostos, eles são congruentes, apesar dos quatro também ter o mesmo tamanho. O que muda aqui do quadrado é o tamanho da diagonal, e nesse aqui achatado, as diagonais elas são diferentes, tá? Segunda dica, 4 ângulos de 90 graus. Aqui são ângulos internos, tá? Então, você já descarta o losango. Aqui não pode ser. Porque as únicas figuras que têm os 4 ângulos internos valendo 90 graus é o quadrado e o retângulo, tá? São só essas duas mesmo. Aí a outra, ó, diagonais congruentes que se interceptam nos respectivos pontos médios. Isso quer dizer o quê? Que quando você traça as diagonais, ó, tchan e tchan, aqui você encontra o ponto médio das diagonais. Isso quer dizer o quê, Tim? Isso quer dizer, ó, deixa eu dar aqui um zoom, que na diagonal, esse pedacinho aqui é exatamente igual a esse. E esse pedacinho aqui é exatamente igual a esse. E isso também acontece no retângulo. Traçando a diagonal, ó, tchan e tchan, o ponto que elas se encostam, ó, divide a diagonal em pedaços do mesmo tamanho. Esse pedaço aqui é do tamanho desse e esse pedaço aqui é do tamanho desse.
Então, galera, as únicas figuras que satisfazem essas 3 dicas só pode ser o quadrado e o retângulo. Procura lá, quadrado e retângulo está na letra C, de casa. Tudo bem? Bora para frente para a questão número 6, ó, que a pergunta é a seguinte. Observe as figuras bidimensionais representadas na malha quadriculada abaixo. Qual desses polígonos não é um trapézio? Não é um trapézio, galera. Deixa eu dar aqui um zoom, ó. Pronto. Olha aí, quem é que não é trapézio? Nós já vimos que para ser trapézio tem que ter apenas um par de lados paralelos. Na figura número 1, a gente percebe aqui pela malha, ó, que esse ladinho aqui, ó, é paralelo a esse aqui. Tá aí. Já o outro par de lados, ele vai se encostar lá embaixo, ó. Tá vendo? Se você traçar aqui, em algum momento ele vai se encontrar. Como ele tem apenas um par de lados paralelos, eu vou dizer que isso aqui é um trapézio. Tá valendo, é trapézio. A figura 2 já é diferente, ó. Você claramente percebe que essas duas linhas aqui, elas vão se encostar lá em cima. E essas aqui, ó, elas vão se encostar também, ó. Em algum momento, elas vão se encostar. Então, isso aqui é um quadrilátero, porque tem 4 lados, mas não é um trapézio. Já achamos que é a figura número 2. E essa figura número 3 aqui não parece um trapézio. Galera, isso aqui é um trapézio reto retângulo. Isso quer dizer o quê, galera? Que aqui dentro, ó, ele vai formar para você um ângulo de 90 graus. Isso também pode acontecer no trapézio, tá? Porque a condição sempre é essa, ter um par de lados paralelos. Então a malha ajuda a ver, ó, que esse ladinho aqui é paralelo a esse ladinho aqui, ó. Agora já o outro par, ó, em algum momento elas vão se encontrar, tá vendo? Então, como tem apenas um par, ele sim é um trapézio, tá? Então aqui é um trapézio. E a figura número 4 é o trapézio mais comum que a gente observa, né? E a gente já percebe de cara que esses ladinhos aqui são paralelos, mas esses aqui, logo logo eles se encontram. Então, ele aqui também é um trapézio. Então, a única figura que não é um trapézio é a figura número 2. Então, vai lá e marca a letra B de bola. Beleza? Galera, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, para que mais pessoas tenham acesso, né, que gostam desse conteúdo. E até a próxima aula, se Deus quiser.